Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma aula, dando sequência aí, né? Capítulo 15, Geografia, novas organizações e tendências atuais, né? Bom pessoal, então nessa aula vamos falar sobre novas organizações, né? No caso aí no sentido de organizações de países que constituem bloco, né? No caso aí a gente vai falar um pouco mais do BRICS, né? Falar também das organizações intergovernamentais que tem uma influência, né, muito grande no mundo e que é formada por vários países, né? Ou seja, intergovernamental vem de uma interação, né, um conjunto de países que tem algumas medidas, né, governamentais que tomadas em conjunto, né, podemos dizer assim. Bom, e isso começa, pessoal, essa ideia de organização intercontinental começa após a Segunda Guerra Mundial, né, após 1945, e está dentro de um contexto de fazer com que essas organizações unam os países, né? E não fragmente, não isole, não separe os países. Então, no caso aí, temos aí um objetivo, né? De que ele vai muito além das decisões tomadas no âmbito de cada país, né? São decisões em conjunto que todos, né, tomam em conjunto e todos então tomando decisões em conjunto vai então fazer parte de uma união, né, que vai girar em torno de decisões que envolva a sociedade, né, como um todo, a sociedade mundial, né? Então essas tomadas de decisões é feita por conselhos, congressos, né, reuniões que os membros, né, dos países, né, se reúnem e faz as suas discussões, faz os seus apontamentos naquilo que precisa melhorar nas condições voltadas para as condições da vida das pessoas, né? Então, dentro, né, dessas reuniões, né, desses acordos, desses congressos, são discutidos decisões que tomam partido, né, de alguns princípios aí de melhorar as condições de vida das pessoas no âmbito, né, de voltado para ajuda humanitária, voltada para a saúde, voltada também para as relações comerciais, voltada para proteção, né, para a paz, pregação da paz, não, né, o surgimento de guerra. Então a gente vai conhecer, né, como que é isso na prática, né? Bom, dentro desse contexto, né, temos aí as organizações intergovernamentais, conhecidas como OI, né? E a mais conhecida dentre elas é a ONU, né? Que é a Organização das Nações Unidas. Então a ONU ela prevê aí, né? Reuniões, encontros, né, entre os países membros que vai então tomar decisões relativas aí, por exemplo, à pregação da paz mundial, né? Ou seja, os países que estão, né, em conflito, ela vai lá intermediar e fazer, né, digamos assim, algum tipo de negociação para não ocorrer a guerra, né? Mas isso aí vai depender de algumas decisões, né? Por exemplo, que vai passar por votações, né? Se vai haver guerra ou não. Então os países se reúnem, né? Existem mais de 100 países que fazem parte da ONU, né? E as decisões são tomadas nesse sentido, né? Claro que muitas vezes, né, pessoal, mesmo com a ONU, já surgiram várias guerras, né? Guerra do Irã, guerra do Iraque, da Síria, né? Então, o que às vezes chama atenção é que a ONU tem o objetivo de pregar paz, mas ela não consegue. Justamente porque também, né? Porque a ONU, os países membros, né, as grandes potências, que ao tomar as decisões, né,
tem que ser decisões que ocorram, né, o 100% de votação, né, em torno de uma questão. Então, 100% favorável, se tiver, né, 90% favorável, as decisões acabam de maioria acabam não prevalecendo, né? Então, no caso aí, quando teve a guerra do Iraque, havia países que não estavam de acordo, né? E aí, então, mesmo assim surgiu a guerra, né? Justamente porque não houve 100% pela não guerra, né? Então, por isso que ocorreu a guerra. Bom, infelizmente, né, ocorreu, e esse é um dos problemas, né, que é muito questionado na ONU, né, que ela existe para pregar paz, propor a paz, mas muitos países não respeitam essa decisão, né? Bom, por outro lado, também a ONU, né, pessoal, ela defende ajuda humanitária, né? Países que estão passando por problemas de crise financeira, problemas até mesmo de guerra, né? Refugiados, né? Então ajuda com médicos, né? Por exemplo, tem um programa muito conhecido como Médicos Sem Fronteira. Médico do mundo inteiro, né, se reúne, principalmente médicos cubanos, né, participam desse programa, então vão para as regiões que estão necessitando de pessoas, né, que estão muito carentes de saúde, então médicos vão para lá, por exemplo, na África, né, tem muitos médicos, né, dos Médicos Sem Fronteiras na África, para controlar o vírus, agora o coronavírus, né, muitos estão lá combatendo, né, ajudando, outros cuidaram, né, uns tempo atrás, do Ebola, uma doença também, né, de origem aí africana, né, então tem pregam, né, estimulam esse tipo de ajuda. E ajuda com medicamentos também, né, os países se reúnem, tem uma verba, né, que cada país disponibiliza para a ONU, né, para ajudar na compra de medicamentos para enviar para esses países que estão precisando, né, de ajuda humanitária, não é? Então aqui, esse aqui é o símbolo da ONU, né? Temos aqui uma imagem, né, que representa aí uma projeção cartográfica, né, plana, né, é a vista do hemisfério norte, né, vista plana do hemisfério norte, é o símbolo da ONU, né. Então aqui, como eu falei para vocês, né, o símbolo dos Médicos Sem Fronteiras, né, que presta ajuda humanitária para as pessoas. Outro detalhe também, né, pessoal, que a ONU prevê é a ajuda também a propor, né, medidas de criação de leis para manter os direitos indígenas, né, luta também contra o racismo, né, o meio ambiente, né, são questões discutidas também na ONU para fazer medidas para fazer com que o meio ambiente seja preservado, conservado, né, e também defende os direitos dos animais, né. Então a ONU tem um papel muito grande aí na ajuda, né. No caso da ajuda médica tem a Cruz Vermelha, né, também, né, os Médicos Sem Fronteira. No caso aí da ajuda, né, de preservação do meio ambiente, tem o Greenpeace, tem o WWF, né, no caso aí, World Wildlife Fund Nature, que presta aí, digamos aí, um serviço, uma assistência, né, na ajuda da preservação aí de todas as formas de vida, né, no nosso planeta. Então, para vocês terem uma ideia, né, olha aí, né, de acordo com esse desenho, né, as resoluções, os problemas internacionais discutidos na ONU, né, vai aí voltado também para as questões econômicas, né, ambientais, que eu falei, sociais, humanitárias e conflitos armados, né, países que passam por esse problema. Então, por exemplo, mandam tropas, né, da ONU para ir em determinados lugares que estão passando por guerra civil, por exemplo, né? No Haiti teve esse problema com a catástrofe que aconteceu lá, né? Com o terremoto do Haiti, houve muita desestabilidade política, né?
Então, o Brasil disponibilizou soldados para ir lá manter a paz e a ordem no Haiti. Aqui temos, né, um mapa que mostra os países membros da ONU. Podem ver que praticamente todos os países aí do hemisfério, né, faz parte da ONU. Maior parte deles aí concentra-se Europa e América, né? E África é um dos lugares que tem menos participantes da ONU, né? Tem países também que discordam, né, pessoal, da ONU, das medidas da ONU, né? Principalmente Estados Unidos, apesar de ser membro, discorda de algumas questões. No caso, né, principalmente às vezes não respeitam tomar algumas decisões, né? Por exemplo, a guerra do Iraque, né? Que eles acabaram causando, né? O Reino Unido, quando, né, entrou na ONU, ficou com medo de perder as suas colônias, né? A União Soviética também, que queria ter uma influência na ONU, mas também queria fazer com que os países ali que estavam sob sua influência tivessem, né, uma participação também das tomadas de decisões. Então, tem de tudo, né? E, sendo assim, né, mesmo com os seus problemas, a ONU, mesmo assim, é uma organização muito importante, né, que existe aí. E tem os países observadores, né? Os países que não são membros diretamente, mas não têm direito de tomar decisões, não têm direito de votar, né, em algumas tomadas de decisões, mas participa ali, né, como observador, né, no caso aí de Taiwan, Palestina, Saara Ocidental, né, são os países aí que estão mais relacionados. Aqui um gráfico que mostra para vocês, né, as contribuições para o orçamento fixo da ONU em porcento, né, ou seja, quantos países contribuem para manter, né, um fundo aí para fazer uma ajuda a quem precisa. No caso, quem contribui mais, Estados Unidos, logo, né, a maior economia do mundo, né, depois vem China, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália, o Brasil e o Canadá, né. Existe também o Conselho de Segurança da ONU, formado por 15 países. Esses países, né, estão aí representados, né, de acordo com essas bandeirinhas aqui. Esse Conselho de Segurança, né, 10 são 5 são permanentes, 10 são representantes rotativos, né, vai mudando, né, isso. E aí, então, esses países membros fazem parte de assembleias, né? E no caso aí eles tomam decisões, né, de maior relevância, digamos assim, né? Aí depois temos a Organização Mundial da Saúde, no caso aí a OMS. A OMS, ela também tem uma importância, né, no cenário mundial, né, pessoal, porque justamente ela tem o objetivo de instituir, né, medidas de saúde e de interesse global. Ou seja, são 193 membros, né, países que se unem, né, unem os seus melhores estudiosos, os melhores cientistas em torno de questões, né, voltadas para a saúde, né, de como lidar com determinadas saúdes, né, com determinadas doenças. Então colhe dados, faz um apanhado de dados, né, de contaminações, por exemplo, agora o coronavírus, né? A OMS está monitorando os países, o mundo inteiro, onde tem mais casos, onde tem menos casos, onde os casos são mais críticos, onde está menos crítico, como lidar, né, com essa doença, qual é a melhor forma, como. Então tudo isso passa por um conselho de cientistas, de médicos, que vai propor aí as medidas de como orientar a população para conviver, né, diante de uma doença que não tem medicamento, né? Então vão sendo publicados muitas
experiências, né, muitos trabalhos científicos em torno, né, de determinadas doenças e assim formando a sociedade para poder se proteger, né? Então, sendo assim, possui programas de apoio, né, de estudos internacionais voltados para a saúde pública, e aí, né, que permite desenvolver e compartilhar medicamentos também, né, ações preventivas, técnicas médicas, né, de procedimentos, né. Então, a OMS tem essa função, né, de organizar, né, a saúde aí e com o objetivo de alertar e fazer com que a população, né, não sofra, né, ou, né, sofra menos. O outro detalhe, aqui está o presidente, né, da OMS, que é esse senhor aqui, né, é o atual presidente, né, a gente vê aqui, ele é o diretor-geral da organização, né, da OMS, e aí está gerenciando, né, coordenando esses problemas que está ocorrendo aí com o coronavírus, né. Bom, pessoal, depois tem o Fundo Monetário Internacional, que no caso é o FMI, tem aí uma organização, é organizado por 188 países membros, né, que tem o objetivo de promover a cooperação monetária global, né? Ou seja, os países então têm aí o objetivo de manter o país com a sua saúde econômica, né, em dia, né, em ordem. Outro detalhe também, propõe aí medidas de estabilização financeira, né, para os países, como de repente, né, conter crises ou deixar que ela não ocorra, facilitar o comércio internacional, né, em acordos para facilitar, né, a compra e a importação e exportação de mercadorias entre os países, e tem o objetivo também de propor medidas, né, projetos, planejamentos de geração de emprego no mundo, né? Então é muito importante também o FMI e muitos países membros, né, que estão passando por dificuldades, o FMI orienta, né, como lidar com determinadas situações. E aí, seguindo essas orientações, os países recebem empréstimos, né, do FMI para poder recuperar a sua economia. Então, tem esse papel aí, né? E que muitas dessas medidas, né, quem acaba sofrendo é a população, né? Porque há muita corte em políticas públicas, né, projetos sociais, enfim. Depois vem a Organização Mundial do Comércio, né? No caso, a OMC. A OMC tem o objetivo, né, de regular o comércio mundial, ou seja, regular no sentido de colocar regras, limites, né, algumas normas, né, para fazer os países seguirem, para não ocorrer uma desestabilização aí na economia, né. Outro item é intermediar acordos internacionais, que é o quê? Fazer com que, né, os países, né, tenham umas relações mais próximas um com o outro, e para fazer essa aproximação criam-se medidas, né, para fazer com que os países entrem em acordos, né, para poder fazer ocorrer essas relações comerciais. Outro detalhe, o tratamento igualitário nas tarifas de importação e exportação, ou seja, manter uma tarifa igual para todos, né, todos os países, de um modo a não ocorrer, né, competição, não ocorrer rivalidade, de modo a nenhum sair ganhando, né, nenhum sair ganhando em um sentido, nem outro sair perdendo em outro sentido, enfim. É muito questionável isso também, né, gente, porque tarifas, né, igual para todos, né, isso só funciona nos países ricos, né. Agora, os países pobres
Se for entrar numa dessa aí, é prejudicial, né? Porque os países mais pobres não têm muita competitividade, né, com os produtos, né, de países de primeiro mundo, né? Outro detalhe também, impulsionar o livre comércio mundial. Então, outra medida também, que é o que? Impulsionar o livre comércio, às vezes produtos não têm taxação de impostos, também tem outro problema aí, que muitos países, principalmente países mais pobres, se entrar numa dessa, pode sofrer, né, as consequências, ou seja, deixar de arrecadar impostos, né, e com isso prejudicar a sua economia, né. Bom, gente, então vimos aí, né, a importância, né, dessas organizações intergovernamentais, né, e o seu papel no mundo. E sendo assim, ficamos por aqui, né, nessa aula. Próxima aula a gente vai falar sobre terceiro setor e dependência externa. Vamos falar aí também o caso das ONGs, né, o trabalho que elas desenvolvem, que ajuda também aí, né, na organização da sociedade, enfim. Tudo bem? Então é isso. Anotem aí, façam as suas anotações para depois fazermos uma atividade. Depois também lá no chat, né, tiraremos as dúvidas, anotem também, né, caso tenham dúvidas, para a gente resolver tudo isso lá no chat, tá bom? Então é isso, tudo de bom, até mais, gente. Tchau, tchau.